Todo homem, em algum momento de sua vida, já encarou o peso dessa pergunta silenciosa: vale a pena se sacrificar pela família? A dúvida não surge em voz alta, mas se insinua nas horas de exaustão, quando o corpo pede descanso e a mente sussurra revolta. Ela aparece no olhar perdido de quem sustenta tudo, mas raramente recebe de volta a mesma lealdade. A sociedade moldou o homem para acreditar que seu valor está no que ele oferece, no que ele sustenta, no quanto consegue carregar nas costas. Você cresce ouvindo que deve proteger, prover, resistir. E quando finalmente assume esse papel, percebe que a gratidão não vem na mesma medida do sacrifício. O pai que trabalha até a exaustão para alimentar a casa raramente é lembrado pelo esforço, mas será cobrado pelas falhas, pelas ausências, pelos momentos em que não conseguiu estar presente. Essa é a verdade cruel. A história do homem é a história do esquecimento de si mesmo. Ele se dilui nos outros. Dá tudo o que tem na esperança de ser lembrado, respeitado, amado. Mas o destino do sacrifício é quase sempre a solidão, porque a maioria só percebe o valor de quem sustentava tudo, quando esse alguém já não está mais lá. Nietzsche dizia que o homem que vive apenas para servir mata lentamente aquilo que o torna homem. E talvez esse seja o dilema oculto. Ao se sacrificar integralmente pela família, o homem arrisca perder a própria essência. Ele se torna uma sombra que alimenta, mas não vive, que protege, mas não respira. E dentro dessa prisão começa a se perguntar: onde estou eu em meio a tudo isso? A pergunta é incômoda. Ela não cabe em conversas de bar, nem nos almoços de domingo. É uma reflexão que lateja em silêncio, no íntimo, enquanto todos seguem suas vidas, porque admitir em voz alta que talvez o sacrifício não compense é desafiar a própria estrutura do que esperam de um homem. Mas é justamente aqui que começa a revelação que poucos têm coragem de encarar. Sacrificar-se pela família pode ser um caminho de grandeza ou um atalho para a destruição de si mesmo. E a diferença entre os dois destinos está em algo que ninguém te ensinou: a maneira como você entende o peso do dever, do amor e do silêncio que habita dentro de você. O homem que se sacrifica pela família carrega uma ferida invisível. Ele não ousa mostrá-la, mas ela o corrói em silêncio. É o peso de viver para todos, exceto para si. Ele acorda cedo, trabalha até a exaustão, suporta humilhações, engole palavras que gostaria de gritar, tudo em nome de um ideal que muitas vezes nem ele acredita mais. E qual é a recompensa? Na maioria das vezes, a indiferença. A esposa que já não vê o esforço, mas aponta a ausência. Os filhos que ainda não compreendem o preço que o pai pagou para que nada lhes faltasse. A sociedade que trata o homem apenas como um recurso descartável, útil enquanto produz, invisível quando quebra. Essa é a dor. Você dá tudo e recebe quase nada. O homem descobre cedo que ninguém o aplaudirá por seus sacrifícios. Ele pode mover montanhas, mas seu reconhecimento será sempre provisório, frágil, condicionado. É como se estivesse condenado a uma luta sem testemunhas, uma guerra travada em trincheiras silenciosas. Esse sacrifício cria um abismo dentro da psique masculina. De um lado, a sensação de dever cumprido. Estou sustentando, estou protegendo. Do outro, o vazio crescente de quem já não sabe se existe fora desse papel. E então, o homem se olha no espelho e não reconhece mais a própria face. Ele é apenas a função que desempenha, e nada além disso. Schopenhauer dizia que a vida do homem é uma corda esticada entre a dor e o tédio. E talvez, nesse caso, a dor seja o fardo do sacrifício, e o tédio, a ausência de sentido, quando percebe que tudo o que fez foi apenas esperado, nunca celebrado. É a maldição do homem útil. Quanto mais entrega, mais invisível se torna. O diagnóstico é simples e brutal.
O homem que vive apenas em função da família, cedo ou tarde, morre dentro de si, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele se transforma em um fantasma que caminha, respira, sustenta, mas já não sente que está vivo. A primeira prisão do homem não foi construída com ferro, foi moldada em expectativas. Desde a antiguidade, a figura masculina foi associada ao provedor, ao guerreiro, ao sustentáculo. Não importava o que ele sentia, apenas o que podia suportar. O homem era a muralha invisível que protegia tudo e, como toda muralha, sua existência só era lembrada quando falhava. Esse arquétipo atravessou séculos. Jung diria que ele vive no inconsciente coletivo, a imagem do pai como Atlas, o titã que sustenta o mundo sobre os ombros, e assim, geração após geração, os homens herdaram o fardo do sacrifício silencioso. Não como escolha, mas como destino. Não como honra, mas como condenação. Schopenhauer enxergava a vida como uma roda de desejos insaciáveis. O homem corre para satisfazer necessidades que nunca cessam, como um animal preso a um moinho eterno. Sacrificar-se pela família muitas vezes se encaixa nesse ciclo. Por mais que o homem dê, sempre haverá mais demandas, mais expectativas, mais cobranças. E a roda gira até moer sua essência. Nietzsche, por outro lado, via nisso um veneno para a verdadeira potência do homem. Quando o sacrifício é cego, o homem deixa de ser criador e se transforma em servo. Ele vive para agradar um ideal externo, nunca para afirmar a própria vontade de potência. Em vez de ascender como indivíduo forte, mergulha na fraqueza da dependência emocional. Precisa da aprovação da família para justificar sua própria existência. Montaigne alertava que a maior parte da vida escapa-nos em fazer o que não é nosso. O homem que vive apenas para sustentar os outros perde o contato com aquilo que o tornaria livre, autêntico, singular. Sua vida passa sem que tenha realmente vivido, apenas servido. Do ponto de vista psicológico, o problema é ainda mais profundo. O ego masculino, condicionado desde cedo a buscar validação pelo desempenho, acaba preso em uma equação perversa. Eu valho o quanto entrego. Essa crença se torna uma prisão invisível. O homem não se vê mais como indivíduo, mas como um recurso utilitário. E nesse processo mata em si a espontaneidade, o desejo, a chama vital que poderia torná-lo inteiro. Assim nasce a raiz do dilema. O sacrifício pela família, quando cego e absoluto, não é virtude, é alienação. É a dissolução do homem no papel que lhe foi imposto. E quanto mais ele se perde nessa dissolução, mais distante fica da possibilidade de construir uma vida verdadeiramente significativa. Todo homem que carrega peso demais chega a um instante de silêncio. Não é um momento heróico, nem uma cena de glória. É na solidão do quarto, na insônia que o devora, no copo de bebida que não apaga a angústia. É ali que a pergunta ecoa: para quem estou me destruindo? Esse é o ponto de virada. Não porque o homem decide abandonar a família ou romper com seu papel, mas porque ele entende que o verdadeiro erro nunca foi o sacrifício em si. Foi o sacrifício sem consciência, o sacrifício automático, o sacrifício que o anula. E nesse momento, ele descobre uma verdade que poucos ousam admitir. Não se trata de dar tudo, mas de dar sem se perder. Os grandes homens da história não foram aqueles que se dissolveram inteiramente pelos outros. Foram os que encontraram equilíbrio entre dever e identidade. Marco Aurélio, imperador e estoico, sustentava o império e a família, mas escrevia em silêncio seus pensamentos, preservando a própria alma no meio do caos. Nietzsche, em sua solidão febril, alertava que o homem que não aprende a dizer não se transforma em escravo, e escravos não deixam herança de grandeza, apenas correntes. A virada exige coragem,
Coragem para reconhecer que a vida não é apenas uma sequência de deveres, mas também de escolhas. Coragem para entender que se anular em nome da família não garante amor. Muitas vezes gera apenas ingratidão. E coragem, sobretudo, para admitir que ninguém respeita aquele que não se respeita primeiro. Nesse instante, o homem percebe algo revelador. Sua família não precisa de um mártir silencioso, precisa de um pilar firme, e um pilar não se destrói, se fortalece. E para se fortalecer, o homem precisa recuperar sua individualidade, sua voz, seu espaço de silêncio. Ele precisa aprender a ser não apenas pai, marido ou provedor, mas homem inteiro. A virada, portanto, não é a renúncia ao dever. É a transformação da postura, de escravo sacrificial para líder consciente, de sombra que sustenta para a presença que guia, de homem invisível para homem cuja força é respeitada em silêncio. O homem que atravessou a virada já não vive em silêncio de submissão, mas em silêncio de presença. Ele não precisa se explicar, nem justificar cada decisão. Sua postura fala antes das palavras, firme, direta, enigmática. Quem o observa percebe que há nele algo diferente. Uma força que não implora, apenas existe. Ele continua sustentando, protegendo, oferecendo. Mas agora, não por medo de perder o amor da família, e sim porque escolheu fazê-lo. Essa diferença é abismal. Antes, o sacrifício era um fardo, agora é um ato consciente de poder. O mesmo gesto de trabalhar, prover e proteger ganha outro peso quando nasce da vontade, e não da obrigação. Esse homem aprendeu a colocar limites, não teme dizer não, não teme se retirar quando percebe que sua energia está sendo desperdiçada. Ele entendeu que o respeito não nasce da entrega cega, mas da capacidade de se preservar. E quando um homem se preserva, paradoxalmente, sua presença se torna mais valiosa. Na vida amorosa, isso se manifesta de forma brutal. A esposa já não vê um servo submisso, mas um parceiro que se impõe com dignidade. Os filhos já não enxergam apenas o provedor cansado, mas uma figura sólida, que inspira pelo exemplo. A família, antes acostumada a sugar sem perceber, agora aprende a respeitar. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Esse homem tocou sua própria escuridão, o vazio, a dor, o silêncio do sacrifício inútil, e dali extraiu força. Agora, ele já não age para ser visto, mas porque sabe quem é. Sua identidade deixou de ser refém da aprovação externa, e quando um homem chega a esse estado, sua simples presença transforma o ambiente. Ele aprendeu o segredo que poucos descobrem. Homens de verdade não se explicam. Eles sabem que a explicação é o último recurso dos fracos. O forte cala, observa e age. E é nesse silêncio que nasce o respeito. Quando o homem consolida essa transformação, algo muda em sua essência. Não é apenas uma fase, nem uma reação temporária. É um novo estado de consciência, um território interno que dificilmente pode ser perdido. Ele já não é o mesmo que antes. Sua visão sobre o mundo, sobre os outros, sobre si mesmo, se torna mais afiada, mais fria, mais real. Ele percebe que a vida é feita de contratos invisíveis. Cada gesto de entrega, cada ato de sacrifício carrega um preço. Antes, ele entregava sem perceber. Agora, mede cada passo, cada palavra, cada ação. Ele não se deixa mais manipular pela chantagem emocional, da família, da sociedade, de quem quer que seja. Sua bússola deixou de ser a aprovação externa e passou a ser a clareza interna. A consolidação desse estado traz uma consequência inevitável. O homem se torna mais solitário. Não no sentido de isolamento físico, mas no plano existencial. Ele descobre que poucos entendem esse caminho,
porque a maioria ainda vive presa ao desejo de agradar, de se sacrificar, de buscar validação. E é nesse contraste que ele encontra sua grandeza. A solidão deixa de ser um peso e passa a ser um campo de força. Esse homem não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua calma inquieta. Seu silêncio pesa e sua ausência fala mais do que qualquer presença barulhenta. As pessoas passam a respeitá-lo não porque ele se sacrificou até a morte, mas porque aprendeu a se preservar enquanto carregava o peso. A partir daqui, ele descobre verdades que os outros não enxergam. Que a gratidão raramente é proporcional ao esforço. Que o amor verdadeiro não exige autoanulação. Que o respeito nasce do limite, não da entrega cega. Que a família não precisa de um mártir, mas de um homem inteiro. Muitos olharão para ele e pensarão que se tornou frio. Mas a verdade é outra. Ele se tornou lúcido. E a lucidez, para quem está acostumado a viver no auto-engano, sempre parecerá dureza. O homem consolidado não carrega mais correntes. Ele não precisa de aprovação, nem teme rejeição. Seu valor não está no quanto se sacrifica, mas no quanto permanece inteiro diante das pressões do mundo. E essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser, mesmo quando todos esperam apenas que você se sacrifique. No fim, todo homem deixa uma marca. Não nos papéis, não nos retratos empoeirados, não nas palavras esquecidas. A verdadeira herança de um homem é invisível. Ela se manifesta no silêncio que fica quando ele parte. No vazio que revela o quanto sua presença sustentava. E na lembrança, muitas vezes tardia, de que havia nele uma força que poucos souberam valorizar enquanto ainda respirava. O homem que se sacrificou cegamente pela família costuma ser lembrado com arrependimento. Ele fez tanto por nós e nunca percebemos. Mas já é tarde. Sua vida foi gasta, sua essência drenada. Sua história se torna um aviso mudo, um epitáfio que ninguém ousa ler em voz alta. E esse é o destino que você deve evitar. Já o homem que aprendeu a se preservar, que sustentou sem se anular, que protegeu sem se dissolver, deixa outro tipo de legado. Seus filhos carregam não apenas o pão que comeram, mas a postura que viram. Sua esposa lembra não apenas do provedor cansado, mas do homem firme, que inspirava respeito mesmo no silêncio. Esse homem não deixa apenas memórias, deixa uma presença que continua ecoando. Porque a herança invisível não está no sacrifício cego, mas na força consciente. Não está em morrer para que os outros vivam, mas em viver de tal forma que os outros aprendam o que significa realmente ser vivo. Esse é o legado dos homens que compreenderam o valor do limite, da presença e do silêncio. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. E talvez seja isso que a vida pede de cada homem, que não se perca no peso dos outros, mas que encontre dentro do peso o núcleo indestrutível de si mesmo. Pois esse núcleo, silencioso, sombrio, firme, é o que permanecerá quando tudo o mais se desfizer. No final, não importa apenas o quanto você deu, mas o quanto você permaneceu inteiro. A família não precisa de um mártir esquecido, mas de um pilar enigmático, cuja ausência um dia será sentida como um terremoto. Esse é o destino dos que ousam romper a lógica do sacrifício cego. Esse é o homem que, mesmo no silêncio eterno, continua a ensinar.